Hola, bienvenidos. Otra clase de español, ¿no? Esa es la clase de número 5, terceiro ano de la enseñanza secundária. Tudo bem com vocês? Sou o professor Gil, sou o professor que está aqui trabalhando com vocês as aulas do terceiro ano em espanhol. Certinho? Tudo bem com vocês? Vamos lá então. A nossa aula de hoje, lembrando um pouquinho da aula anterior, trabalhamos futuro, trabalhamos uma reflexão sobre tecnologia, leitura, e vocês devem lembrar que nós trabalhamos um texto literário também. Lembram disso? Um poema de quem? Julio Cortázar, isso mesmo. E a aula de hoje, vamos ver qual é a nossa proposição. Vamos aqui fazer juntos algumas reflexões, certo? Que sabe sobre o futuro? Não é que nós sejamos videntes. Vamos pensar ações, projeções possíveis de ocorrer, certo? Então, você acredita que o uso de tapabocas deverá ser obrigatório? Olha algumas perguntas, e só adiantar a vocês que essas perguntinhas saem e nascem de alguns titulares. Lembram titulares? De algumas manchetes, certo? Olha a palavrinha tapabocas, a máscara que nós estamos utilizando agora justamente para nos protegermos. Lembram? Está usando a sua também? Vão a beneficiar-se de planos sociais. E aí o professor chama a atenção. Observe que está destacado em letra maiúscula. Olha a primeira. O uso de tapabocas deverá, certo? O outro, vão a beneficiar-se. Olha a terceira. Alguien, olha a sílaba tônica. Alguien nos va a gobernar, E a outra, los visitantes conocerão melhor el sitio arqueológico. Conocerão. Olha essas palavras aí. Será que elas nos soam uma ideia de probabilidade, de possibilidades? Vamos seguindo aqui? Olha só então, lembra dos titulares que resultou as perguntinhas iniciais para a nossa reflexão sobre ideias de futuro? Um dos primeiros titulares é esse, a partir de manhã. Olha uma palavrinha que nós vimos na aula anterior. A partir de manhã, de amanhã, lembram? Será obrigatório o uso de tapabocas para ingressar a supermercados. Será obrigatório. O outro titular que nós temos, em que vão a trabalhar os beneficiários de planos sociais. Olha só, em que vão a trabalhar, certo? Vamos observar o próximo. Quem nos vai a governar? Olha a estrutura, quem nos vai a governar? E o outro titular, excavarão plaza cerimonial del frontis norte de Huaca de la Luna. Excavarão, vão escavar. E aqui, lembrando, o nosso significado com a RAE, Real Academia Espanhola, lembram? Inclusive, nós colocamos aqui para vocês a sugestão do site onde encontrar esse dicionário online. Olha o significado para titular, que é a tal da manchete para nós. Cada um dos títulos de uma revista, ou de um periódico, de um jornal, composto em tipos de maior tamanho. São letras destacadas, em negrito, ok? Que se destacam dentro de um texto, certinho? Lembrando que esse titular, excavarão plaza cerimonial, é justamente ele titular a manchete para o texto que nós vamos abordar na aula de hoje, combinado? Então vamos aqui. Que se entende por notícia? E aí eu gostaria que você, nosso estudante, fizesse essa reflexão. As reflexões que nós estamos colocando para vocês aí. Então vamos pensar juntos? Que se entende por notícia? O que vocês podem trazer de significado para notícia? Pode ser um significado de dicionário, como nós observamos. Você vai ter um tempinho para, inclusive, buscar no Dicionário de la Real Academia Espanhola, ou das informações que você tem no teu histórico de aluno, não é? Que está aí nessa aprendizagem, seja na língua materna, língua portuguesa ou com língua estrangeira. Então, uns minutinhos para que você pense aí. Que se entende por notícia?
Volvemos. E aí? Pensaram? Conseguiram pensar um pouquinho sobre a questão de notícia? Vamos observar juntos com o professor? O que se entende por notícia? Olha só o significado, lembram? Dicionarizado, o significado de um dicionário. Traz para nós assim a Real Academia. Olha aqui, ó, pelo menos 4 significados, acepções do que é notícia. Informação sobre algo que se considera interessante, para quê? Para divulgar. Hecho divulgado, hecho, um fato, um acontecimento, algo que ocorreu. Dato ou informação nuevos, né? Um dado, uma informação nova, referidos a um assunto ou a uma persona. Noção ou conhecimento sobre uma matéria ou sobre um assunto. Então vejam, pelo menos 4 possíveis significados do que é a tal da notícia que nós vamos abordar na aula de hoje, ok? Vamos seguindo aqui. Então vamos contextualizar um pouquinho. Então vamos antecipar também alguns elementos antes de lermos o propósito do texto de hoje. A aula anterior, lembram? Trabalhamos com um poema, um texto literário. A aula de hoje é um texto da esfera jornalística, uma notícia. Esse é o nosso gênero textual, certo? Vamos contextualizar um pouquinho. Então, é uma notícia, a instituição que divulgou, publicou é Andina, uma agência peruana de notícias. Aqui nós colocamos o sítio. Neste caso, a palavrinha sítio ganha o significado de site, lugar, uma página web, que às vezes nós dizemos em espanhol também. O site dela, o autor não tem um autor, um jornalista específico que assina. Então, podemos dizer que quem assina o próprio texto é a própria instituição andina. Veja como é importante eu ter a localização desse texto, de onde ele é. A partir de que lugar que se fala, se noticia algo sobre alguém ou sobre algum assunto. Lima, capital do Peru, e é um texto datado do ano de 2012. Quais conteúdos possivelmente nós vamos observar nesse texto? Civilização Moche, uma civilização pré-colombina, ou seja, anterior à chegada dos descobridores, né, deste continente, ou de Colón, Cristóbal Colón, por isso pré-colombina. A construção, a matéria-prima que vai abordar no texto, que é o adobe, uma espécie de barro misturado com palha que servia para construções, inclusive era a técnica e o avanço daquela época. Crenças e rituais dessa civilização chamada Moche. Sítio arqueológico, olha só, agora a palavrinha sítio recebe outro significado. O primeiro, site, lugar, né? Página web. E o outro, sítio, um sítio arqueológico, um lugar de arqueologia. Al norte, na atual cidade de Trujillo, no Peru. E lembrando para vocês, como é um terceiro ano, em algumas aulas nós vamos poder colocar algumas reflexões sobre algumas questões que apareceram, por exemplo, no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para você ir se preparando também, ok? Então, uma questão do Enem de 2012, a questão 91, que está no caderno, ou el quaderno amarillo, ok? Vamos lá, então. Palavrinhas que nós vamos antecipar para facilitar, né, nos orientar e nos guiar para a nossa leitura da notícia. A palavrinha traz, olha só, preposição, indica espaço, tempo, uma situação posterior. Mas vejam como nós temos palavras que podem significar mais de uma coisa. Pode ser depois de, además de, além de. Então, depois, detrás, além de. Tras ler o texto, após ler o texto. Olha um exemplo. Se ubica, do verbo ubicar-se, localizar-se, se localiza. El sítio, então, espaço, lugar ocupado, um lugar. Ubicado, a mesma ideia de ubicar-se, situar um lugar. Então, ubicado, localizado. Hoy, um advérbio de tempo. O dia de hoje, hoy. Hoy estamos aprendendo espanhol, certo? Vamos aqui então. Vamos iniciar a leitura então do nosso gênero textual notícia. O título, Excavaram Plaza Cerimonial del Frontes Norte de Huaca de la Luna. Lembram? Era o nosso titular lá no início da aula, chamando a atenção de vocês para essa aula. Então, antecipando o que nós estaríamos trabalhando. Vamos lá.
Trujillo, fevereiro, mês de fevereiro. Fevereiro 25, Andina. Quem assume a autoria do texto. Olha lá a palavrinha inicial nossa. Tras limpiar os escombros del saqueo colonial, do saque dos colonizadores, e de las escavações de los últimos anos, em Huaca de la Luna, nesse sítio arqueológico, este ano, então o texto é de 2012, então vamos imaginar que o ano, este ano, o de 2012, olha o marcador temporal, certo? Este ano se intervendrá, olha o destaque na palavra, intervendrá, excavarão, palavras que já fazem sentido com relação à anterior. La Plaza Cerimonial del Frontis Norte, em donde se ubica, ubicar-se, se localiza, la gran fachada del sitio, o sítio arqueológico, ubicado, localizado em Trujillo, La Libertad. Informaram hoje fuentes culturais. E aí nós colocamos a referência para vocês de onde nós retiramos o texto. É importante para você sempre fazer a leitura na íntegra, desde o título até a referência para saber de onde esse texto foi retirado, para ter uma ideia de aspectos culturais, de valores, por exemplo, desde o espaço de produção desse texto. Mais algumas palavrinhas que antecipam o próximo fragmento nosso, dando continuidade ao texto. Escalonado, que tiene forma de escalones, escadaria, escalão, degrau, ok? A1 acentuado, importante a palavra acentuada, que é um advérbio de tempo, semelhante ao todavia também da língua espanhola, ainda. E o A1, ó, diferente o A1 acentuado do que não leva acentuação, só para chamar a atenção de vocês, também advérbio de tempo, mas ele se refere a essa outra expressãozinha do espanhol, incluso e também. Então, cuidado. A1 acentuado, todavia, ainda. A1 que não leva acentuação, ele equivale a incluso também, inclusive, também. Señalou, do verbo señalar. Olha só, chamar a atenção, decir algo. Então, fulano señalou, fulano destacou, apontou, assinalou. Adobe, ladrilho, olha a palavrinha ladrilho, tijolo, hecho de massa de barro e paja, moldeado e secado al aire. Então, é uma espécie de tijolo daquela época, certo? E adornada, embellecida, enfeitada. Vamos continuar o fragmento então, já que antecipamos os elementos do texto. Então, olha só aqui, ó, pontos suspensivos, reticências, indicando que temos um texto anterior. Hace pouco, faz um tempo, né? Hace pouco, nos surpreendeu encontrar um altar semicircular escalonado, com escadarias. Era algo que não esperávamos. Por lo tanto, é difícil saber que é o que aún, o que todavia, o que ainda está escondido em la zona que exploraremos. Señalou, como é que é? Destacou, apontou o Seda a la agência andina. Então, uma pessoa que aparece entrevistada e aqui entre comilhas, entre aspas, a fala desta pessoa para a notícia. La Huaca de la Luna se localiza. Ué, mas não era ubicar-se? Se ubica? Duas possibilidades também. Se localiza, se ubica em el distrito trujillano, do lugar de Trujillo, de Moche. É uma pirâmide de adobe adornada, de barro com palha enfeitada. Em seus murales com impressionantes imagens mitológicas, muitas de elas em alto relieve. Novamente a referência aqui, certo? Vocês devem lembrar, então, na nossa continuidade da nossa aula, a perguntinha que nós havíamos feito na aula anterior. O que é um verbo? Lembram? O que é um verbo? Verbo é uma ação que ocorre dentro de uma temporalidade, e para isso temos os tempos verbais, presente, passado, pretérito e futuro. Os acordais? Lembram disso? Então vamos continuando aqui. El futuro imperfeito, futuro simples. Então vamos dando retomada, né, e aprofundando um pouquinho com relação à aula anterior. Usamos para quê? Qual é a finalidade do futuro para esse nosso contexto? Hablar de ações futuras que vão ocorrer.
Hablar de algo probable, algo possível de ocorrer. Hacer predicciones. Por exemplo, o gênero textual horóscopo. Alguém que vai prever o futuro, alguém que vai falar do que pode ocorrer. Nós fazemos a previsão das atividades que nós vamos desenvolver juntos, certo? E lembram das expressões que marcam o tempo para nós? Só retomando aqui, porque é imprescindível na aula também. Os marcadores temporais que marcam o tempo. Mañana, pasado mañana, el próximo mês, el próximo ano e la próxima semana. Lembram desses marcadores temporais? Então vejam, não é porque nós utilizamos numa aula, deixamos de lado e vamos fazer outra coisa. Então um conteúdo está interligado ao outro. É referência para que eu possa, de uma forma progressiva, ir tendo a minha aprendizagem construída. Certo? Então vamos lá. Vocês devem lembrar dessa tabelinha didática da aula passada que o professor falou para trazer a noção para nós das terminações do futuro. Lembram? As terminações sempre acentuadas que nós tínhamos. Vocês podem estar observando na aula anterior. E o que acontece aqui então? Essa terminação que nós estudamos na aula anterior e que também apareceram no texto, na notícia, que fala das escavações de um sítio arqueológico, lá no contexto peruano, trazem para nós a referência do futuro com verbo regular, com possível verbo irregular, com essas terminações. Lembram? Estudiaré, escreveré, hablaré, viviré, essas terminações acentuadas. Enfim, além do próprio tempo verbal futuro, para indicar as ações possíveis de ocorrer, nós temos uma outra forma também para indicar as nossas ações futuras. Inclusive, é uma forma que nós mesmos, brasileiros falantes de português, a utilizamos a todo momento. Ou seja, no espanhol e no português, nós estamos, de certa forma, vamos pensar assim, substituindo o próprio tempo verbal, vamos dizer assim, criado para essa ação futura, por uma outra expressão que indica a mesma ideia de futuro. É o que em português vocês conhecem como locução verbal. E em espanhol nós chamamos de perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Já ouviram falar? Vamos ver se vocês reconhecem esse esqueminha? Então vejam só, a perífrasis verbal, ou locução verbal em língua portuguesa, é justamente essa que nós vamos observar hoje, que dá uma ideia de futuro. Futuro, tal qual nós vimos no próprio poema do Julio Cortázar. Olha o esqueminha. Para eu compor essa locução, essa perífrasis verbal, eu preciso então de 2 verbos e uma preposição. Em português não, eu preciso somente de 2 verbos, eu não uso a preposição. Olha um esqueminha que facilita. Primeiro verbo, mais a preposição, mais um segundo verbo, ok? O primeiro verbo que nós usamos é o verbo ir. Vocês já devem estar relembrando aí do primeiro e segundo ano. Mas é o verbo ir que nós usamos no presente do indicativo. Então, uma temporalidade do presente. A preposição que nós usamos é a preposição a. O português não usa. E o segundo verbo é um verbo que se mantém no infinitivo. Infinitivo. Professor, relembra aí, o que é infinitivo? Os verbos que ainda não foram flexionados, não foram mostrados em que tempo essa ação está ocorrendo. As famosas terminações em ar, er e ir, ok? Então vamos ver aqui, ó. Se nós precisamos para essa perífrasis utilizar, por exemplo, o verbo ir, então vamos relembrá-lo aqui, certo? O verbo ir, portanto, aqui está conjugado no presente do indicativo. Lembra que nós trabalhamos na aula anterior os pronomes pessoais? Novamente temos eles aqui de forma didática, ok? E aqui do ladinho nós temos então essa flexão, essa conjugação do verbo ir no presente do indicativo. E vejam só o esqueminha. Primeiro verbo é o ir no presente. Aqui está ele. Yo voy. E olha a grafia com Y, ou com a reforma que nós tivemos na gramática da língua espanhola não faz muito tempo. A opção agora é pelo nome IE, para o Y, o nosso Y. Então olha a grafia. V-O-Y, V-O-Y. Yo voy. Como o verbo estar, yo estoy. Como o verbo dar, yo doy, todo terminado com a letra Y, ok? O tu e o vos,
vas. Él, ella y usted va. Nosotros, nosotras, vamos. Vosotros e vosotras, vais. Eles, eles e ustedes, van. Então, só para relembrar, uma vez que nós já trabalhamos em anos anteriores, no primeiro, no segundo, mas é uma construção que nós temos para a nossa aprendizagem. Lembram disso? Então, vejam só. Esse esqueminha, então, nós vamos inclusive dar um tempinho para vocês pensarem juntos aí, ok? Vejam só então, eu gostaria que vocês refletissem sobre esse esqueminha, para que daí nós pudéssemos, portanto, justamente fazer uma outra reflexão na sequência. Então, uns minutinhos para que vocês possam copiar esse esqueminha no caderno, ou buscar dos conteúdos anteriores para relembrá-lo. Então, uns minutinhos para isso. Volvemos? Então, deu tempinho de vocês fazerem esse registro da tabelinha didática? Então, só lembrando, primeira coluna, os pronomes pessoais sujeitos. Então, a nossa fórmula aplicada, o uso do verbo ir no presente, entre o verbo, o primeiro verbo e o segundo, a preposição a, e os verbos no infinitivo não são conjugados. Voy a hablar. Usted va a tener. Ellos van a vivir. Então, seria a ideia do português. Vão viver, vão morar, eles vão estar. Então, aquela ideia que nós não estamos mais construindo pelo próprio futuro. Por exemplo, voy a hablar. Eu hablaré. Futuro e perífrasis verbal. Ok? Vamos ver os exercícios que nós temos para praticar e deixar um pouquinho mais clara essa ideia, já que nós temos o próprio futuro e a perífrasis verbal. Identifica as perífrasis verbales em los titulares, nas manchetes. Em que van a trabalhar os beneficiários? Quem nos vai a governar? Então, um minutinho para que vocês possam observar essas duas manchetes e identificar, anotar nos registros de vocês, onde é que eu posso encontrar nas duas manchetes titulares a ideia de futuro dentro de uma perífrasis verbal.
Volvemos então, e aí, conseguiram identificar? Vamos observar aqui. Em que vão a trabalhar? Olha só, conseguiu identificar e destacar? Uso do verbo ir, eles vão, preposição a, e o verbo trabalhar, que não está conjugado, está no infinitivo, lembram? Vão a trabalhar, perfeito. E o segundo titular aqui que nós temos a manchete. Que nos vá a governar. Olha só, que nos vá a governar. O verbo ir, presente do indicativo, seguido da preposição a, e o segundo verbo na forma infinitiva. Fácil, não é? Vamos seguindo aqui? Mais um exercício para praticarmos. Aqui diz, lê la historieta, a historinha em quadrinhos, de Gaturro, do escritor argentino Nick, e observa que os verbos de cada vinheta, essa palavrinha é conhecida de vocês lá das primeiras aulas, cada vinheta, cada quadrinho de la historieta está em ele presente de indicativo. Planifico, aí nós temos algum verbo mantido ainda no infinitivo, tomar, ok? E o que acontece na situação? O Gaturro está planificando, organizando a rotina dele. O que vocês vão fazer aqui, vão pensar aí? Vocês deverão passar estas vinhetas, os verbos, ao futuro, utilizando a perífrase verbal da aula de hoje, ok? Então, vocês vão marcar aí qual é a opção correta. Então, para a primeira vinheta, vinheta 1, vinheta 2, vinheta 3. Vinheta 1, vou a planificar ou vou planificar? Vinheta 2, vou tomar sol ou vou a tomar sol? Vinheta 3, vou a almoçar ou vou almoçar? Então, uns minutinhos para que vocês pensem e reflitam. Como reorganizar essa historieta agora com a ideia de futuro? Volvemos, vamos à correção. Vinheta 1, olhem só. Vou a planificar, porque verbo ir seguido de preposição e o verbo no infinitivo. Vinheta 2, vou a tomar sol. Verbo ir seguido de preposição, mais o verbo no infinitivo. Vinheta 3,
Vou a almoçar. Verbo ir, seguir preposição, mais um verbo no infinitivo. E observe que está em primeira pessoa, porque aqui o gaturro está em primeira pessoa. Eu planifico, eu organizo, ok? Vamos para mais um exercício? Então aqui é a continuação da própria história em quadrinhos do gaturro. Vinheta 4, vinheta 5, vinheta 6, ok? Vinheta 4, vou a hacer siestita? Vou a hacer siestita? Vinheta 5, vou a ver tele? Vou ver tele? Vinheta 6, vou ser um vago? Vou a ser um vago. E só lembrando, siestita é o diminutivo de siesta. Hacer siesta, aquele cochilo, que é um hábito, é algo cultural dos espanhóis, por exemplo. E a palavrinha vago, um vagabundo, um desocupado, ok? Então pensem aí e vamos fazer essa reescrita da historieta usando perífrasis verbal, ideia de futuro. Uns minutinhos para pensar. Volvemos, vamos a corregir juntos. Vinheta 4, vou a hacer siestita. Verbo ir, preposição a, verbo no infinitivo. Vinheta 5, vou a ver tele. Verbo ir, preposição a, verbo no infinitivo. Tele, de televisão, ok? Vinheta 6, vou a ser um vago. Verbo ir, preposição, verbo no infinitivo. Fácil, não é? Então, vamos seguindo aqui, temos um quiz, vamos observar o que pede esse quiz, ok? Que é uma notícia e reescrever os titulares, as manchetes. Nós vamos dar duas opções para auxiliar a reflexão de vocês. Que é uma notícia? Informação sobre algo ou cada um dos títulos de uma revista? Para vocês pensarem na reescrita dessas manchetes titulares, na ideia de futuro. Primeiro titular, primeira manchete, excavarán, que é o título do nosso texto principal, Plaza Cerimonial. E outro, quem nos vai a governar. Então, reescrevendo esses dois titulares, essas duas manchetes, como é que nós vamos ter aqui a correta, letra A ou letra B? Vamos pensar um pouquinho juntos, como é que nós faremos a reescrita das duas manchetes
e como é que nós responderíamos a primeira pergunta, ok? Então, uns minutinhos para vocês fazerem essa reflexão. Vamos a la corrección entonces. ¿Qué es una noticia? Informação sobre algo, alguma coisa que quer se divulgar. Cada um dos títulos, como é que nós reescreveríamos? Letra B, van a escavar, verbo no presente, preposição, verbo no infinitivo, que nos governará, já que eu teria que colocá-lo no próprio futuro. A diferença está aqui na letra A, não tinha preposição, e aqui estava equivocadamente uma terminação de verbo irregular, ok? Então, é isso. Terminamos a aula de hoje. Espero que vocês possam desempenhar as atividades e não esqueçam das sugestões de sites para melhorar a aprendizagem de vocês. Nos vemos na próxima classe.